Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo de número 5. Lucas, capítulo 21, versículo 5, diz assim a palavra. Lucas, capítulo 21, versículo 5. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quando estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntando-lhe, dizendo: Mestre, quando, pois, serão estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver de acontecer? Disse então ele: Vede, não vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvides de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes em vários lugares, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Versículo 14. Proponde-vos, pois, em vossos corações, não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, e que não poderá resistir nem contradizer todos quanto vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Glória a Deus. Feche os olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada louvor maravilhoso que foi entoado nesta noite, Jesus. Obrigado, Senhor, pela vida de todos os irmãos, Pai, dos teus filhos e das tuas filhas que vieram nesta noite para louvar, para orar, para ouvir a tua palavra, para buscar o Senhor. Deus, fala conosco em nome de Jesus, como o Senhor tem falado em todos os cultos, ó Pai. Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um, nos dá entendimento, Pai, que dentro desses minutos nós possamos, ó Pai, meditar na tua palavra, possamos absorver a tua palavra, possamos aprender da tua palavra, Pai, para nos preparar para o regresso do Senhor. Sabemos, Senhor, que os sinais estão se cumprindo, o arrebatamento está próximo, a tua volta está próxima, o dia do Senhor, meu Deus, dá ordem ao arcanjo para que toque a trombeta, meu Deus, e que todos venham ser arrebatados, que os mortos venham ressuscitar, que os vivos venham ouvir a voz, meu Pai, venham subir ao encontro do Senhor nos ares. E a tua palavra diz, Senhor, que assim estaremos para sempre com o Senhor. Deus, o nosso coração deseja isso mais do que tudo. Senhor, eu tenho certeza que se dependesse de muitos, ó Pai, muitos gostariam que o arrebatamento fosse hoje, fosse agora, fosse nesses instantes. Há muitos, Senhor, porém, Pai, que talvez não estão preparados ainda e que dizem: Senhor, agora não, dá mais um tempo para que eu me prepare mais, para que eu me consagre mais, para que eu busque mais. Mas, ó Deus, o desejo, o querer e o efetuar é do Senhor. Somente o Senhor sabe o dia da sua volta. Pai, prepara-nos cada dia, Senhor, que nós possamos resistir às tentações, que nós possamos resistir às fraquezas e que o Senhor nos dá força a vencer a cada dia. Muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje.
por esse dia abençoado, por toda essa semana, por até aqui o Senhor está conosco. A tua palavra usa uma expressão chamada ebenezer, que quer dizer até aqui nos ajudou o Senhor. Ajuda do Senhor cada vez mais. O ano ainda não terminou, ainda faltam muitos dias para o ano acabar, Pai. Mas a nossa fé do nosso coração é que até o fim do ano, Pai, o Senhor está com cada um que está aqui esta noite. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero fazer uma exposição da palavra esta noite. Uma exposição por ordem, ou seja, eu quero ler esta noite Lucas capítulo 21 e eu quero falar dentro de tudo que está escrito aqui, do versículo 5 até o versículo 19. É claro, irmãos, que esse texto não dá para se explanar de uma forma completa, de uma forma 100% explicando tudo detalhe por detalhe. Uma mensagem como essa requer muitas horas para se falar, mas como nós estamos em um culto, em momento da palavra, em momento da pregação, eu vou usar este momento do culto, esse momento da palavra e esse momento da pregação, para que o máximo possível nós possamos absorver tudo que Lucas capítulo 21, do versículo 5 até o versículo 19, nos ensinará sobre a volta de Jesus. Irmãos, quando nós abrimos a Bíblia nos evangelhos de Mateus, no evangelho de Lucas, quando nós abrimos a Bíblia em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, em 1 Pedro, em 2 Pedro, no pequeno livro de Judas, o livro de Apocalipse, até mesmo o livro de Gênesis, o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, o livro de Sofonias e muitos outros livros, textos, e por que não dizer toda a Bíblia em si, vai falar da volta de Jesus, mas em especial esses livros que eu acabei de citar. Essa passagem que eu li, ela também está em Mateus capítulo 24. Aqui nessa igreja eu já preguei algumas vezes Mateus capítulo 24, mostrando os sinais da volta de Jesus. Hoje eu quero falar em Lucas, no capítulo 21, que é muito parecido com Mateus capítulo 24. E eu, em todos esses anos, pregando Mateus capítulo 24, é muito comum, como vocês devem ter notado, se prestarem atenção, quando eu estou lendo, eu mudei algumas palavras, eu confundi algumas palavras, porque na minha cabeça está gravado Mateus capítulo 24. Então, quando eu estou lendo Lucas capítulo 21, eu já imagino Mateus capítulo 24 por ser parecido. Então, eu troco uma palavra imaginando do outro texto. Isso é comum na Bíblia, irmãos. Isso é comum na palavra do Senhor. Por exemplo, quando nós pegamos uma Bíblia numa tradução, por exemplo, eu sei que a Bíblia que o pastor está usando é a Almeida Corrigida Fiel. A Bíblia que eu estou usando hoje é a tradução mais tradicional que nós todos usamos, que é a Almeida Revista e Corrigida. Eu sei que alguns irmãos aqui têm Bíblias nas suas traduções diferentes. E é comum quando nós estamos lendo a Bíblia, numa tradução que a gente mais usa, numa tradução que a gente mais gosta, numa tradução que a gente mais acompanha, confundir algumas palavras, porque na nossa cabeça a gente lembra o versículo naquela tradução e naquela versão. Por exemplo, quando o pastor iniciou o culto hoje, ao ler o Salmo, no primeiro texto que ele citou, a minha Bíblia estava completamente diferente. Eu acompanhei aqui a leitura que o pastor fez no início do culto, e o primeiro e o segundo versículo estavam completamente diferentes. Ele estava começando dizendo louvai a Deus, enquanto no passado estava uma outra expressão. Por quê? Porque isso vai de tradução a tradução. Mas o importante, irmãos, independente das suas traduções, são os seus conteúdos. Então vamos hoje examinar o conteúdo de Mateus. Já confundi, acabei de falar de Mateus, já citei Mateus. Lucas capítulo 21. Vamos lá. Então, vamos começar pelo primeiro texto, pelo primeiro versículo, que é o versículo de número 5. Sinais. Esses sinais que eu vou ler aqui são os sinais que apontam para o arrebatamento. Ninguém sabe quando o arrebatamento acontece. Qualquer pregador, qualquer pessoa que dizer, Jesus vai voltar no ano tal, no dia tal, essa mensagem é completamente falsa. A Bíblia nunca vai dizer quando Jesus vai voltar. O que a Bíblia vai dizer no máximo é nos mostrar os sinais para saber que Ele está próximo. O pastor também no início do culto
ele falou, por exemplo, sobre o grande calor que está acontecendo nos dias de hoje, não é verdade? Eu estava andando hoje mesmo pelo centro da cidade e você vê como lá é muito quente. E eu estava observando que o calor estava demais, até meus braços estão bem queimados do sol. Sabia que isso que está acontecendo, desse tempo elevado, desse calor excessivo, também é uma profecia da Bíblia? Eu não quero fugir do assunto, não, eu não vou fugir do assunto, irmão. Eu prometo aos irmãos que eu não fugirei do assunto, que eu estou falando da volta de Jesus. Mas como nós estamos falando dos sinais da volta de Jesus, e o pastor citou, por exemplo, sobre o calor excessivo, olha o que a Bíblia diz, lá no livro de Isaías capítulo 30, se eu não me engano. Isaías capítulo 30, e o versículo, eu acho que é o 26, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, eu estou enganado. Isso mesmo. Sabia que a Bíblia fala desse calor excessivo? Eu vou te mostrar isso na Bíblia agora. Isaías capítulo 30, versículo 26 diz assim: e será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e a cura a chaga da sua ferida. O final do versículo fala do dia que Deus abençoa o seu povo. Deus abençoe todos nós essa noite, em nome de Jesus, amém? Mas observe o começo da palavra, que diz: e será a luz da lua como a luz do sol. Já percebeu que até a noite está muito quente? Irmãos, eu estava observando essa noite como estava calor. Eu não sei que hora você acordou. Eu, 5 e pouco da manhã, já estava de pé. E eu percebi, irmãos, olhando no relógio, era 5h41. Vocês falam da manhã, eu falo da madrugada, porque para mim amanhã é só a partir de 6. Então vamos na minha versão. Na minha versão revista atualizada. 5h41 da madrugada, irmão, já estava muito quente. 5 horas da manhã já estava muito calor. E eu tenho certeza que todo mundo aqui não viu com o ventilador ligado. Eu sei que tem ventilador na sua casa. Se você é mais bem de vida, você tem um ar-condicionado. Mas todo mundo aqui acredita que, como eu, não tem condição de ter um ar-condicionado, então tem ventilador. 5 horas da manhã, irmãos, já estava extremamente quente. Agora é 8 e pouco da noite, 8h25 da noite. Veja como está calor. É claro que nesse lugar aqui é calor o ano inteiro, mas percebeu que o calor aumentou mais e mais ainda. O sol já foi embora, é a lua que está no céu agora. E você viu o versículo que eu acabei de ler, o que está dizendo? Eu vou ler de novo, acompanhe na sua Bíblia. Isaías capítulo 30, versículo 26, é um sinal, já até pode se juntar com Lucas que eu vou citar agora. E será a luz da lua como a luz do sol. Quer dizer, aqui está dizendo Isaías, a lua, a noite, porque a lua não quer dizer apenas o astro que está no céu, fala do tempo, ou seja, da noite. A noite estará quente como se fosse dia, e isso é a mais pura verdade. E o versículo diz: e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, o calor cada vez maior. Eu me lembro, meus irmãos, nos anos 90, eu sou dos anos 80, então a minha infância, a minha fase de criança foi nos anos 90. E eu me lembro que nos anos 90, quando eu brincava, quando eu saía para brincar, eu me lembro que até 10 horas da manhã você podia ficar no sol que não acontecia nada. Até os cientistas falavam: tomar sol é bom porque tem vitamina D e é bom para a pele. Você ficava até 10 horas da manhã no sol brincando, correndo, jogando bola, e você só sentia um pequeno calor de leve. É claro que o calor aumentava quando era meio-dia, 1 da tarde. Hoje não, eu acabei de citar. Irmãos, hoje 5 horas da manhã estava aquele calor de você ficar suado, aquele calor absurdo. E quando chega hoje, 10 horas da manhã, se você pegar um ovo e você quebrar ele assim no seu quintal, quebrar um ovo no seu quintal, eu tenho certeza que ele vai acabar fritando, por causa do calor que é tão grande que está acontecendo nos dias de hoje. A Bíblia fala que no fim dos tempos, então, o sol seria tão grande que seria como se fosse 7 vezes maior do que já é. Isso é sinal da profecia. E você pode observar que cada ano que está passando está ficando mais quente, o calor está aumentando. Isso é sinal da profecia.
Jesus, Ele está voltando. Devemos estar preparados para o dia da sua volta. Mas não é apenas o sol, não. Vamos voltar para nós entrarmos direto na profecia em Lucas capítulo 21 agora. Vamos ficar só em Lucas capítulo 21. Eu estou falando assim mais alto para o som de fora não atrapalhar vocês aqui dentro, tá bem? Porque passou um carro aí fazendo barulho aí. Lucas capítulo 21, versículo 5 diz: e dizendo alguns a respeito do templo, do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quando essas coisas que vedes, dias virão que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe dizendo: mestre, quando pois serão essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Os apóstolos falaram: Senhor, quando acontecerá? O Senhor está dizendo que o templo vai ser derrubado, que o templo será destruído. Eles queriam saber sobre o futuro. Como eu disse que essa passagem é igual a passagem de Mateus, a passagem de Mateus é até mais clara, porque a passagem de Mateus, os discípulos perguntam: Senhor, que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? É claro que quando os apóstolos falavam sobre o fim do mundo, eles não falavam sobre a terra sendo destruída. A terra nunca vai ser destruída. Não existe destruição da terra. Não existe esse negócio de o mundo vai acabar, vai vir um meteoro e vai cair na terra e a terra toda vai explodir, vai desaparecer. Isso não existe. Quando você vê isso na televisão, no jornal, dê risada, pode tirar o sarro mesmo, porque isso jamais acontecerá, porque essa terra tem dono, que sabe de todas as coisas. Quem manda nessa terra é Deus, quem protege essa terra é Deus, quem guarda essa terra é Deus, e o dono dessa terra jamais deixará ser destruída. Sabe por quê? Porque é dentro desta terra e deste planeta que a nova Jerusalém vai descer do céu e vai entrar aqui dentro, para que eu e você e a sua família, a sua casa, que vai estar salvo em nome de Jesus, possamos morar lá dentro para desfrutarmos da vida eterna um dia. Aleluia! Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. A terra nunca vai ser destruída. Isso é confusão. Então, quando os apóstolos, por isso que eu falei aqui igual outro dia quando eu estava pregando, que a Bíblia tem que ser lida com sabedoria. Então, quando os apóstolos dizem: Senhor, que sinal haverá da sua vida do fim do mundo? É como se eles falassem: Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? É exatamente o que ele queria dizer. Não é a destruição da terra, nada disso. É claro, irmãos, eu conheço a Bíblia. A Bíblia fala no livro de 2 Pedro que chegará um dia em que essa terra vai ser transformada pelo fogo. Transformação não é o mesmo que destruição. Se você vai transformar a sua casa, o que você vai fazer na sua casa? Você vai reformar a sua casa. Você não vai destruir a tua casa. Você não vai mandar um trator ir lá derrubar a tua casa e construir de novo. Isso aí seria burrice, você destruir a tua casa e construir novamente. Você reforma a sua casa. Você constrói um terreno que não tem nada. Aí você levanta uma casa, mas a casa já construída você reforma. A Bíblia fala no livro de 2 Pedro que a terra vai ser transformada pelo fogo. E você sabe por que a terra vai ser transformada pelo fogo? É simples. Esse mundo tem muita impureza. Esse mundo tem muito pecado. Esse mundo tem muitas obras das trevas. Então o fogo virá para purificar aquilo que as pessoas fizeram de errado. Ou seja, o fogo de Deus que um dia virá sobre essa terra para transformar a terra, será para fazer uma limpeza na terra. Muitas pessoas quando estão trabalhando usando o fogo é para fazer aquela obra ser melhorada. Por exemplo, o ourives, você sabe o que é o ourives? O ourives é a pessoa que trabalha fazendo ouro, fazendo aliança. A aliança que está no seu dedo foi feita por ourives. Mas para ele fazer essa aliança que você tem aí no seu dedo, essa aliança tem que ser forjada pelo fogo. Ou seja, o fogo pegou lá um pedaço de ouro, foi formando, até formar essa aliança que está no seu dedo. O fogo a fez assim. Então o fogo a transformou aquele pedaço sem forma em algo com forma, em algo melhorado, mas já existia. Então deu para você entender. O fogo transformará esta terra. Irmãos, tem muito lugar maravilhoso. Um dia você não foi num bairro da cidade, vai andar, vai lá passear. No dia mesmo que o pastor foi correndo, a gente aproveitou, ficou andando lá no parque, lá num rolê lá no parque, um lugar bonito. Tem muitos parques da cidade. Saia para passear com a sua família. Final de semana você vai lá voltar.
Você vai lá votar no candidato lá, no prefeito e tal. Depois que você sair da eleição, vai lá passear, vai lá no parque dar um rolê, vai lá andar naqueles barquinhos lá, que eu esqueci como é que é o nome daqui, pedala, né? Que acho que nem está funcionando mais. Vai lá passear um pouco, é bom demais. Agora imagina o céu. Agora imagina a cidade que Deus preparou para nós. Como ela deveria ser linda. Ruas de ouro, tudo de ouro. Quando Salomão, ele construiu um templo maravilhoso, a Bíblia diz que tudo era de ouro, até os pregos que Salomão usava eram feitos de ouro. Imagina um prego de ouro para se colocar numa parede. Era algo no maior luxo, daquilo que era o melhor para Deus. Então Salomão fez o templo para ser o melhor para Deus. A Nova Jerusalém é o oposto disso. É o melhor de Deus para nós, aleluia. É o melhor que Deus vai dar para nós. Então valorize a tua salvação, para que um dia você possa chegar dentro dessa cidade, nessa cidade quadrada, nessa cidade quadrangular, nessa cidade retangular, que ela vai descer e vai entrar aqui na terra, para que nós possamos morar. Então o fogo transforma para que a cidade venha. Nós estudamos isso aqui uma vez na escola bíblica, vocês devem lembrar disso, que nós falamos um pouco sobre isso, que eu falei um pouco sobre isso. Então as dúvidas sobre os discípulos no versículo 5, no versículo 6 e no versículo 7 era sobre o templo que seria derrubado. Quando acontecerá isso? Eles queriam saber sobre o futuro. Versículo 8 diz, Lucas capítulo 21, estou lendo: disse-lhe então: veja, não vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo, não vades portanto após eles. E quando ouvides em guerras e predições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então no versículo 8 e no versículo 9, Jesus começou a falar os sinais que mostram o arrebatamento da igreja. Primeiro sinal no versículo 8: muitos dizendo que são Jesus, que é Jesus. Eu já citei aqui para os irmãos mais de uma vez, que um dia eu estava participando da marcha para Jesus em São Paulo, no meio de toda aquela multidão, e no meio da marcha é muito comum você encontrar alguém que sempre está lá entregando folhetinho, evangelizando alguém, ou até mesmo fazendo o seu trabalho, né? Todo mundo fazendo o seu trabalho, entregando folhetinho de uma lanchonete, de um lugar para almoçar. Isso é normal, é comum, você vê isso em todo lugar, né? Então uma pessoa estava lá entregando folheto, eu por educação peguei aquele folheto lá no meio da marcha. E sabe o que dizia o folheto? Eu tenho esse folheto até hoje. Quem quiser ver, eu até mostro. Esse folheto dizia assim: para qual Jesus você está marchando? Saiba que Jesus já está aqui na terra. Descubra porque a religião te enganou. Aquele folheto dizia que Jesus já estava aqui na terra, e tudo que estávamos lá comemorando para a marcha para Jesus não valia nada. Porque o Jesus verdadeiro que estávamos adorando, na visão daquele folheto, era falso. O Jesus daquele folheto era o verdadeiro. Ele já estava aqui na terra, e nós tínhamos que ir até Ele para adorar e servir a Ele. Irmãos, isso é um tremendo erro, coisa erradíssima. Só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe um caminho para o céu, e o caminho se chama Jesus Cristo. Aleluia! Nenhuma religião leva ninguém para o céu. O único caminho que leva alguém para o céu é chamado Jesus. Quer descobrir qual é o caminho para o céu? Quer descobrir qual é a porta que você vai abrir para entrar no céu, na vida eterna, na cidade maravilhosa da Nova Jerusalém? O caminho é Jesus, a verdade é Jesus, a vida é Jesus, quem liberta é Jesus, quem transforma é Jesus. E eu ficaria aqui meia hora só falando Jesus, 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 porque Jesus é o Senhor para a glória de Deus. Aleluia! Ele é o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aí ele entregou o folheto lá no meio da marcha. Eu achei aquilo uma ousadia. Eu ia amassar, rasgar e jogar fora, mas eu guardei para usar no estudo, para mostrar que eu já fui evangelizado por um falso seguidor de um falso Jesus. Mas existe. Aqui no Brasil tem alguns. No exterior tem muito mais. Se você entrar no Google e pesquisar sobre falso Jesus, sobre falso Cristo, irmãos, vai aparecer um monte. Não só o que aparece na televisão que você já deve conhecer, mas vai aparecer um monte de pessoas dizendo que é Jesus. E ele mesmo fala no versículo de número 8, que sou eu, está próximo, não vá após ele, não siga eles, não obedeça a ele.
Você quer obedecer um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus? Obedeça quem está lhe ensinando o que está na Bíblia. Se está fora da Bíblia, não vá, não escute, não assista, não dê ibope. Só o que está na palavra é o que interessa. Quando chegou no versículo 9, ele falou de outros sinais, guerras e sedições de guerras. Não nos assustemos que é necessário que isso aconteça, mas o fim não será logo. Guerras e sedições. Guerra, eu nem preciso explicar o que é guerra. Todo mundo sabe aqui o que é guerra. O que é sedições? Sedições, logo de guerra. Quer dizer, pequenas guerras que estão se levantando, guerras internas. Irmãos, existem diversos tipos de guerras. Guerras no meio da família, guerras para disputar herança, guerra por causa da política, pessoas que brigam por causa da política, que fazem coisas horríveis, e diversos tipos de guerra. Nação que vai se levantar contra a nação, país que se levanta contra, pessoas que se levantam contra autoridades. Tudo isso, irmãos, são pequenas guerras. E o texto fala, quando você vê todo tipo de guerra, saiba que é um sinal da volta dele. E ele fala no versículo 10, então ele disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, país contra país. Não é o que você está vendo, que está acontecendo em muitos lugares? Nós temos acompanhado o que tem acontecido em Israel, nós temos acompanhado o que tem acontecido na Síria, o que tem acontecido em diversos outros países, que infelizmente estão passando por esse processo de guerra, de momentos complicados. Eu vou te ensinar o que a Bíblia diz. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz para todos nós servimos ao Senhor: orai pela paz de Israel. Se você é de Deus, nunca fique contra Israel. Deus ama Israel, Deus ama aquela nação. E eu digo aqui neste altar, com esse microfone e pregando a palavra: bendito e abençoado seja a nação de Israel e toda nação que busca Jesus Cristo como Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nunca vá nessas ideias. Se você vê uma pessoa pregando e falando mal de Israel, falando mal daquela nação, irmão, repreenda essa palavra. Deus ama aquela nação, Deus ama Israel. Se você ler os Salmos, preste atenção quando você estiver lendo o Salmo. Quase todo Salmo termina com uma palavra relacionada a Israel. Que haja paz em Israel, que Deus abençoe Israel. Pode prestar atenção, muitos Salmos sempre vai terminar com uma menção sobre Israel. E tem até uma promessa na Bíblia que diz: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Sabia que você é até prosperado e abençoado quando você dobra os seus joelhos e levanta o clamor em favor da nação de Israel, dessa nação abençoada. Não é só orar pelo Brasil, não é só orar por outros países. Nós oramos por todos. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a Venezuela, que Deus abençoe os Estados Unidos, que Deus abençoe a África, que Deus abençoe Israel, que Deus abençoe todas as nações. Temos que levantar clamor pelas nações. Isso é bíblico, isso é de Deus, meus irmãos. Deus ama Israel, Deus ama a nação que Ele escolheu. Bendito seja a nação de Israel que Deus ama. Orai pela paz de Jerusalém, orai por Israel, orai pelos judeus. Ora, Deus, que as bombas não venham cair naquela cidade, que não haja destruição, que não haja morte. Deus, cesse a guerra, cesse o sofrimento daquele povo, proteja aquele povo, proteja aquela nação, proteja Israel. É o que a Bíblia nos ensina a nós orarmos sempre. Aleluia. Orai por Israel. E não é só Israel, eu falei Israel, mas eu falei todos, amém? Todos os países. Brasil, você ouviu falar de algum país que está sofrendo? Coloque aquele país em oração, põe aquele país em oração. Se você sabe que é um país que é fechado, um país que tem problemas de ditadura, de comunismo, ora por aquele país, coloque aquele país em oração, coloque aquele propósito em oração, clama por aquele país, irmãos. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Todos os países que anunciam Jesus e que amam Jesus são abençoados. Amém? Glória a Deus. Então aqui fala de países que se levantariam contra o país. Versículo 11. Eu estou lendo rápido para ganhar tempo, tá? Porque eu já estou terminando já. Haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. No versículo 11 ele fala outros sinais. Haverá grandes terremotos, terremoto aumentando cada vez mais. Se você pesquisar no Google, você verá que a cada 100 anos que passa,
A cada 100 anos, 100 anos é um século, a cada século que vai passando, vai aumentando cada vez mais o número de terremotos. Ele fala aqui também, fomes e pestilência. O número de pessoas passando fome é extremamente maior do que era no passado. Você pode ver, sempre tem alguém passando fome. E não é só pessoas que estão na rua, não, irmãos. É vizinho, é pessoas que não têm condição de trazer o pão para cada dia. Que Deus abençoe e cada um consiga, em nome de Jesus, o seu alimento. E abençoe também quem tem ajudado as pessoas a se alimentarem. Mas a fome tem aumentado. Ele fala de pestilência, doença. Irmãos, nós estamos em 2024. Volte no tempo, 4 anos atrás. Quem iria imaginar que ia existir Covid-19? Uma epidemia que virou uma pandemia. Você sabe diferenciar epidemia para pandemia? Epidemia é quando o vírus ele se espalha para um grupo pequeno. Pandemia é quando o vírus se espalha para milhares e milhões de pessoas. O que aconteceu com a Covid-19 foi uma epidemia que virou uma pandemia, que se espalhou pelo mundo todo. Você viu como o mundo parou? Nunca aconteceu na história da humanidade o mundo parar quase 3 anos. Foi um momento triste. Igrejas fechadas, empresas fechadas, tudo parado, pessoas presas em sua casa, nós usando aquela máscara. Eu mesmo usei por muitas vezes, e às vezes nós usamos até que nós já pegamos o costume, né? Às vezes quando nós estamos assim meio gripados e tal. Hoje em dia a máscara virou um acessório, né, para as proteger da virose. Mas naquela época nós era todo mundo de máscara, era uma coisa horrível, e só aqui na nossa nação, quase 700 mil pessoas morreram por esse vírus maldito do inferno. Mas graças a Deus que essa praga já foi embora em nome de Jesus. Amém? É claro, a Covid ainda existe, mas não em números avassaladores como era naquela época. Chegaram-se as vacinas, chegaram o tratamento. Como vocês sabem, até aqui não. Eu sempre ando com esses vidrinhos de álcool em gel em todo lugar. Já falei com os irmãos que quando eu passo na minha mão não é nojinho de ninguém não. É um costume meu, já peguei o hábito de ficar. Desde quando estava lá em São Paulo, gostei no metrô, sempre eu costume andar com álcool em gel para passar nas mãos. Isso é um costume, irmãos. Mas Covid-19, H1N1, agora que está assolando muitas nações, muitos países, muitas cidades do Brasil, a dengue, chikungunya. E se for falar aqui de doença que aparece dia após dia, eu falei do calor. Sabia que a pessoa fica muito exposta ao sol também pode contrair doenças terríveis. E com as doenças aumentando cada vez mais. Que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, cubra a nossa casa, cubra a nossa família, contra todos os males que têm assolado as nações. Mas as doenças fazem parte das profecias que iriam acontecer e aumentar cada vez mais. Pestilências é onde se traduz para a doença. E olha que interessante o versículo 11, que ele diz até: haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Isso fala de vários aspectos. Por exemplo, eu poderia falar, por exemplo, de Daniel. A Bíblia fala no livro de Daniel, o que? No último capítulo, o que? No final do tempo, a ciência se multiplicará. Já percebeu que com o passar do tempo, a ciência está se desenvolvendo cada vez mais? É viagens espaciais, é foguetes, é aquilo tudo, é o ser humano explorando o espaço. Grandes sinais nos céus, muitas coisas acontecendo no céu. Eu poderia ir até mais além. Sinais no céu, infelizmente, de forma triste, tragédias aéreas. Já percebeu o tanto de tragédia aérea que tem aumentado no mundo hoje? Quase sempre quando a gente vê um noticiário, um avião de pequeno porte cai, ou infelizmente um avião de grande porte cai. Diversos até acidentes aéreos poderíamos associar aqui a esse texto. Você vê como uma profecia, tudo que a gente vê no jornal é relacionado à profecia, né? Para a gente encerrar, versículo 12 em diante, para a gente encerrar. Mas antes de todas essas coisas, lançarão a mão de alguns de vós e perseguirão, entregando-vos às sinagogas, às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para ser testemunho. O versículo 12 e 13 fala de perseguição à igreja. Ore pelos missionários, ore pelos pastores, ore pelos pregadores, ore por aqueles que estão sendo perseguidos por pregar a palavra do Senhor. Versículo 14 diz: proponde-vos em vossos corações não premeditar como a vez de responder,
porque eu vos darei boca e sabedoria, que não poderão resistir e contradizer todos quanto vos opuserem. O versículo 14 e o versículo 15 fala que o Espírito Santo nos daria sabedoria para falar da sua palavra. Até isso é um sinal bíblico. Isso aqui agora eu vou dar glória a Deus e glorificar bastante o Senhor, porque o número de igrejas, o número de crentes, o número de pessoas que têm pregado a palavra tem aumentado cada vez mais. E glória a Deus para aquela igreja que tem na sua rua, que tem fé na sua casa, pode não ser da sua denominação, mas está ali falando de Jesus, está pregando a palavra, está anunciando o Evangelho, é pastor na rádio, é pastor na televisão, é pastor na internet, é pastor no Kawaii, no TikTok, no Face, no Instagram, no WhatsApp, no status, em todo lugar tem alguém com uma Bíblia pregando que Jesus Cristo é o Senhor, que cura, que salva, que liberta, que transforma. O Evangelho tem sido pregado para a glória do nosso Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Aplauda o Evangelho que está sendo pregado. Glória a Deus! Isso me alegra. Quanto mais igreja aberta, mais Jesus é glorificado. Glória a Deus. Versículo 16, 17, 18, 19. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça, na vossa paciência possuir as vossas almas. O versículo 16, 17 fala de brigas, desavenças na família. Qualquer jornal, de qualquer canal que você liga hoje, as principais notícias não é nem tanto de política, nem é tanto de clima, nem é tanto de esporte. A maioria das notícias são sobre crimes, sobre coisas horríveis, sobre um se levantando contra o outro, sobre um matando o outro, enfim. Já percebeu que a maioria dos jornais hoje é só sobre isso? É só notícia ruim? É só crime, é só criminalidade? A Bíblia fala que as criminalidades aumentariam demais antes do arrebatamento da igreja, conforme o versículo 16 e 17. Versículo 18 e 19 é uma promessa para nós, para a igreja do Senhor. Mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Mas não perecerá. O que quer dizer isso? No meio de tudo isso que eu falei, de coisas ruins que estão acontecendo no mundo, Deus guardará o seu povo e guardará a sua igreja, guardará a sua vida. Aquele que te guarda não dorme, aquele que te guarda, aquele que te protege, aquele que te ajuda e está acordado 24 horas, olhando para você, protegendo você, ajudando você. Aleluia! As profecias estão se cumprindo e a igreja do Senhor, aleluia, está guardada pelo Senhor, pelo Deus Todo-Poderoso, aleluia. Por que a igreja está sendo guardada? Porque a igreja é que vai ser arrebatada. Quem vai ser arrebatada aqui, diga amém, aleluia. Nós seremos arrebatados em nome de Jesus. Versículo 19, eu fecho a Bíblia quando diz: na vossa paciência possuir as vossas almas. A palavra paciência, já preguei aqui várias vezes falando sobre isso. A palavra paciência quer dizer perseverança, perseverar, buscar cada vez mais. Então o último versículo é para a nossa fé, para a nossa edificação. Na nossa perseverança nós possuímos a nossa salvação. Porque se nós pararmos, sairmos, nos desviarmos da igreja, perderemos o mais abençoado dom que Deus nos deu, que é a nossa salvação. Vamos ficar firme até o fim, perseverar até o fim. O arrebatamento vai acontecer. Esteja você preparado para quando Jesus voltar. Amém? Dê um aplauso de Jesus nesta noite com alegria. Glória a Deus. Jesus vai voltar. Amém?